Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos rezar pelo dia, vamos rezar pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem, pessoas convidadas. Dai força para que nos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Celebração da palavra do quarto domingo da Páscoa. Estamos reunidos em torno de Jesus, o pastor que nos conduz nos caminhos da felicidade e a porta que nos possibilita a passagem para a verdadeira liberdade. Ele nos conhece pelo nome, manifesta sua ternura para conosco e caminha à nossa frente. Curados por seu amor, rezemos nesta liturgia eucarística, rezemos nessa celebração da palavra, pelas vocações religiosas e presbiterais e por todas as que se põem a serviço do reino de Deus.
estiver no mundo. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia, aleluia. Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança Jesus. Venci a morte para sempre. Triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Hoje vamos celebrar a festa do Bom Pastor e rezar também pelas vocações de todos os tipos, vocação para religiosos e religiosas, leigos, missionários, também pelas vocações para ser pai, para ser mãe, para ser qualquer coisa. Tudo é uma vocação. Reconheçamos os nossos pecados para ter uma celebração digna. Irmãos e irmãs, reconhecemos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Cantemos. Senhor, que vieste salvar.
Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que a fragilidade do rebanho chegue aonde precedeu a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos outros apóstolos, levantou a voz e falou com a multidão. Que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo. E este é Jesus que vós crucificaste. Quando viram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos a cada um de vós e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si, com muitas outras palavras. Pedro lhe dava testemunho e os exaltava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo naquele dia. Mas os menos 3.000 pessoas se uniram a ele. Mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus.
coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas, repousante me caminha e restaura a minha força. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me caminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastões e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me caminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vos ungiu minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me caminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelo tempo infinito. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me caminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isso fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava, antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sob a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que mortos para o pecado vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo,
Quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e é assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que estão as suas caminham à sua frente, e as ovelhas ouvem e seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes foge deles, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou o pastor das ovelhas. Todo aquele que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Quem entrará e sair e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos chegar um pouquinho para a gente refletir sobre as três leituras. Duas são palavras de São Pedro e a terceira, São João. Primeiro eu quero dar os parabéns para quem veio, que está bonito, mas isso aqui não é motivo de alguém se amedrontar, olha, não está participando. Não é assim. Foi Jesus que disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, por isso, não tenha medo. Diga mais agora, quando ele depois envia os discípulos, e ele diz: e eles pelo mundo, pregando o Evangelho a todas as criaturas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê, alguns dos sinóticos escrevem, já está condenado. E o outro diz assim: quem não crê será condenado. O outro diz, as versões de cada Bíblia é um pouquinho diferente uma da outra. Tem vários tipos de Bíblia, tem Ave Maria, tem também. Consegue? Então cada uma dá a mesma coisa, mas ele diz as palavras. Então nós não estamos com medo de nada que é assim mesmo. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Então vamos lá. Jesus se apresenta hoje, o domingo do Bom Pastor, como duas figuras, com 2 imagens. Uma, ele é a porta. A outra, ele é o pastor. Então ele diz que quem entra pela porta, esse vai achar boas pastagens. Por quê? Todos que vieram antes de Jesus, eles, não sou eu, mas eles que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes. Esses não entram pela porta, eles procuram pular o mundo, fazer qualquer coisa. E quando chama as ovelhas não escutam, porque não conhecem a voz do estranho. Mas a voz do pastor eles conhecem. Quem são as ovelhas? Todo o povo de Deus. A igreja, todo o povo de Deus que segue os seus caminhos. Aí estão as ovelhas. Quem é a porta? A porta é Jesus Cristo. A porta é Jesus Cristo. Então quem segue ele, quem vai junto com ele, esse terá a vida eterna. Voltando da primeira estrofe aqui do Salmo, o Senhor é o pastor que me conduz. Ele me leva às águas mais profundas. Tem alguns que escrevem desse jeito, tem outros que as águas verdejantes. São as palavras sinônimas uma da outra. Então, o Senhor, ele
Salmo coloca essa situação para a gente, que ele é o pastor que está conduzindo as suas ovelhas. E quem segue Jesus, esse terá a vida eterna. Duas leituras antecipantes é São Pedro que fala. No Atos dos Apóstolos, quem escreve é o Lucas. Lucas que escreveu o Atos dos Apóstolos. E as cartas que São Pedro escreveu, alguns dizem que foi ele que escreveu no próprio esposo, outros dizem que não. Os sábios, me foge o nome agora, como é que chama o pessoal da antiguidade, falaram isso. Alguns dizem, alguns teólogos dizem que é. Pedro escreveu, outros dizem que não foi ele que escreveu, que foi um cidadão lá, um dos escribas, que era o Estado da escreveu. Mas não interessa quem foi que escreveu, interessa o fato que acontece. No Atos dos Apóstolos, Pedro começa tomando a palavra forte. O que ele diz? Que todo o povo de Israel reconheça com a plena certeza, Deus constituiu Jesus Cristo o Senhor de todos. E ele diz, já não com coragem, porque Jesus já estava ressuscitado, já tinha ressuscitado, antes que eles andavam com Pedro, mas ele já falou com autoridade. Aquele que vocês crucificaram, Jesus está vivo. Só voltando um pouquinho de quando Pedro pegou Jesus, quando Jesus estava ia para a sua crucificação, ele negou 3 vezes, com medo de morrer, com muito medo. Mas depois que Jesus ressuscita e aparece a eles, ele toma a palavra e vai com esta coragem. Ele entra com essa coragem dizendo, não disse que mataram aquele que vocês o crucificaram. Crucificaram é a mesma coisa que mataram. Aqueles que os companheiros deles, e o que vamos fazer agora? Começaram a se perguntar uns aos outros. E ele disse, era um questionamento, e Pedro responde com muita tranquilidade: convertei-vos, povo de Israel. Convertei-vos, que é isso que vai resultar para vocês. E Pedro continuou o seu discurso, né? Com muita autoridade. No final da leitura do Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Converteu-se bastante gente e foram batizados mais de 3.000 pessoas que juntaram aos apóstolos. A fala de Pedro foi muito profunda, tocou em todo mundo. Ele não tinha medo, e é isso que nós devemos ter. Os seguidores de Deus, de Cristo, não pense que tem moleza, não. Você se depara com tanta situação. Eu sei muito bem aqui do que acontece com o pessoal da pastoral, da indígena. Os pessoal que trabalham com terra, eles encontram uma dificuldade tão grande, não tem um nomezinho lá que é a pastoral, não lembro, mas é aquele que estão por aí para ensinar. Ele encontra muita dificuldade. Esse conflito da terra, quer dizer, é a parte da igreja, é a pastoral da igreja, que faz esse trabalho, e estão ameaçados, outros morrem, quantos já morreram, deram suas vidas por causa da briga da terra, que não é de ninguém. O que o Evangelho prega para nós? Não esse de hoje, mas vou voltar um pouquinho para a gente aprender. Da terra, nós não levamos um pedregulho sequer. A terra não é de ninguém. A terra é do povo de Deus. De cada um, pai, é Deus. Não é assim. Se tem aquela posse, depois que morre, você não leva nada. Feliz daquele que ainda consegue um caixãozinho para ir, e aqueles que desaparecem com ninguém não encontra nada. Então, é assim. A gente está sujeito a qualquer situação. E esta coragem que Pedro nos dá é para você falar coisa séria mesmo. E não tem medo. Quem tem medo não serve para seguir Jesus. Eu não sou daqueles que decoram a Bíblia, mas há um trechozinho em algumas das cartas
que diz assim: ou você é quente, ou você é frio. Não sei onde está, pode procurar que você vai encontrar. Um dia pode até que eu falei isso aqui, coloca assim, olha, no capítulo tal, versículo tal, você vai encontrar isso. Mas tem essa passagem que o cidadão, o seguidor de Cristo, ou ele é quente ou ele é frio. Porque se ele for morno, você é provocado, você não serve. Olha, eu sou quente, olha, eu sou frio, e olha, eu não sou nem uma coisa e nem outra. Aí, a palavra de Deus diz: se você não for quente nem frio, não tomar uma posição, você vai ser provocado por ele. Então, muito cuidado nesse ponto. Ou a gente é, ou a gente não é. Segundo a leitura, o mesmo São Pedro coloca aqui que nós devemos encarar a nossa dificuldade com respeito àquilo que Deus prova a gente, aquilo que Jesus Cristo prova a gente. Então, o sofrimento vem, não é assim, situação margosa. A dificuldade vão aparecer, é filho que não obedece o pai, é o dinheiro que faltou para manter a família, é a energia que cortaram, é qualquer coisa que vai aparecer. Isso são provações que aparecem com a gente. Será que Deus me castigou? Deus não castiga ninguém, não. Deus te coloca na parede. Ele te coloca na parede ali para ver se você reage, o que ele está querendo de você. Por isso que tem as vocações. Então, quando você é chamado para qualquer situação, você é chamado para ser um missionário, chamado para ser um pai, uma freira, um seminarismo, coisas parecidas da parte religiosa, você tem que enfrentar. Se você é chamado para ser pai e mãe, você tem que enfrentar. A família é muito bonita. Quando o cara namora, vai na depois vem a dificuldade. Mas você foi chamado para aquela vocação, e você tem que assumir. Você vai ter que assumir no dia a dia. Eu não gosto de contar casos, mas tem casos assim, historinhas bem pequenininhas assim que eu aprendi quando estava na catequese, e até hoje a catequese continua. É assim. É uma confissão. Confissão que não é verdade, mas que serve para a gente como aprendizado. E a mocinha ia casar e disse: eu estou noiva, vou me casar. Estou muito feliz. Porque o meu noivo só me chama de coelhinho, de minha gatinha, de meus passarinhos, meus pombinhos, ele disse: filha, cuidado. Cuidado, porque depois os animais vão crescer. Depois você vai ser você vai ser vaca, vai ser aqueles animais bem grandão que o seu noivo vai me chamar. Cuidado com isso. Então a vida tem esse lado. Essa aqui é a galinha. A minha mãe diz: quem quer pegar a galinha, não chora, joga por cima. Você quer ver mais pega? Não. Aí então é assim que acontece a vida. Na vida real é desse jeito. Você quer ganhar as coisas, você tem que mentir, fazer qualquer situação para você não quer. Aí depois de estar emitido já é. Aí foi-se. Então essas coisas é o que nós vamos encontrar na vida. São Pedro diz na sua carta aqui: encara o que está, paciência, aquilo que vem sobre você. Saiba suportar aquilo que vem. Porque o bem e o mal vão juntos. E o mal é muito mais fácil de fazer do que o bem. É bíblico. Procurar o caminho estreito, porque o largo leva você à perdição. Então é muito mais fácil que Jesus diz com isso. O que o sagrado diz? É muito difícil seguir Jesus. É mais fácil seguir do lado. Seguir Satanás, ou não seguir Satanás. Claramente. Mas se você seguir Satanás, não. Mesmo se você não seguir Jesus, se você não quiser ir do lado, não faça muita coisa, nós também não vá para o lado, não vá para a mandar. Jesus é bem claro aqui no Evangelho. Quem veio antes dele, simplesmente relatando a Satanás. O que ele veio fazer? 3. Matar, roubar e destruir. É isso que o ladrão vai fazer. Então, quem vai para o outro lado dessas coisas é muito fácil de fazer. Agora, seguir o Jesus é muito difícil.
pensando e termina no pensamento, um bocado vai para um lado, um bocado vai para o outro. Então é isso que ele diz, não muda nada. E quando viram Jesus na época, e se nós víssemos hoje, provavelmente faria a mesma coisa se não tivesse a confiança de Deus, ia fazer a mesma coisa, ia matar ele de novo. Onde Jesus está? Quando a gente chama que o Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio de nós. Você vê ele é invisível. Mas ele colocou bem prático no julgamento, lá no Apocalipse, e também lá no Evangelho de Lucas. Ele diz para todo mundo: coloca os cabritos de um lado e as ovelhas do outro. E depois ele disse: vinde bendito de meu Pai. Olha, o Reino Eterno está preparado para vocês desde o início do mundo, desde que começou. Por quê? Aí ele começa a explicar. Porque de fome, você me deu de comer. Você me deu de beber. Estava nu, tu me vestiste. Foi peregrino, tu me acolheste. Estava preso, tu fui me visitar. Um monte de coisa que ele vem dizendo aí. E os fiéis vão dizer para ele: mas onde foi que eu te vi? Quando eu tive com fome, tive noite, à noite eu fui te visitar? Jesus responde claramente: toda vez que tu fizeste um desses mais humildes de meus irmãos, você fez. E vai dizer para aqueles que estão na sua esquerda a mesma coisa: ide para o inferno, para o fogo eterno, malditos, afastai-vos de mim. Porque eu tive sede, tive fome, estava nu, fui peregrino, estava doente, estava preso, e você não fez nada disso por mim. E eles responderam a ele: onde foi que nós te vimos dessa forma todas? Todas as vezes que você não fez, foi a mim que você deixou de fazer. Então agora, os outros vão brilhar no céu, e vocês vão para o fogo do seu Pai. É isso. E é assim que a gente vê. E aonde está? Será que a gente reconhece o Jesus? Hoje, a gente chega a esse Jesus. Vê um mendigo, passa de lado. Vê qualquer coisa, não seja do seu tipo, você passa de lado. Talvez, ou com certeza, ali está a pessoa de Jesus Cristo, que nós vemos o mínimo de valor. É assim, mas você não conhece, qualquer coisa. A gente quando defende, mas não atende. Lembra do bom samaritano? Tem 3 coisinhas que passam lá, passa um pai, passa um bicho, passa um comum, chega lá e tem compaixão. Não é? Porque ele já é legalista. O que é ser um legalista? Legalismo é fazer a coisa na lei, mas não cuida da parte que ele tem. O que Jesus falou? Ele não era legalista, nunca foi legalista, nunca foi. Ele combatia a legalidade para os homens e a ilegalidade para Deus. Por isso que foi morto. O que era a legalidade naquela época? Vou lembrar disso naquele evangelho, mas vou lembrar. Para lembrar que nós já estamos vivendo a Páscoa. Quando Jesus foi pregado na cruz, morreu, o que eles pediram? Para tirar o corpo de Jesus de lá, matar, tirar da cruz lá, para não se contaminar, eles podiam comer a Páscoa logo em seguida. Não era isso? Tocarem de fundo, deixar para depois. Contaminavam eles. Entendeu? Isso era legal fazer isso. É a legalidade deles. E Jesus não pregava quando estava sendo julgado, condenado. Ele disse: quando perguntaram, sereis? Alguém te falou alguma coisa? Alguém te disse alguma coisa sobre mim? Eu chorei, como você disse. Mas o meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, eu pediria meus guardas, soldados que o defendessem. Mas o meu reino não é daqui, ó. Não é que ele pregava as coisas diferentes? O meu reino não é deste mundo. Então eu estou falando isso porque nós estamos na Páscoa ainda. 4 meses da Páscoa, ainda continua as mesmas coisas que nós temos que lembrar, que a nossa vida vai por aí. Passou a Semana Santa, passou o período, é viver
pascal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos a nossa profissão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi constituído no poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e sepultado, desceu aos céus mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde haverá de julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, neste domingo, na oração pelas vocações, rezemos a Deus, nosso Pai, dizendo: protegei e guardai vosso povo, Senhor. para que a Igreja se deixe conduzir sempre pela voz do bom pastor, que a ela comunica o caminho das bem-aventuranças, rezemos. Para que os ministros ordenados cultivem o indispensável suporte espiritual que os ajude a serem agentes ativos na expansão do reino de Deus, rezemos. Para que no seguimento de Jesus Cristo, os cristãos caminhem continuamente, atentos às indicações feitas por Ele, porta de salvação da humanidade, rezemos. Para que nossas comunidades não se deixem distrair pelos falsos convites do mundo, mas sigam confiantes o bom pastor, o único guia seguro, rezemos. Vamos rezar a oração pelas vocações, todos juntos. Jesus, bom pastor, me chamaste a porta para caminhar convosco, continuar a gastar pelas nossas famílias e comunidades, e despertar o coração generoso, para que sejamos como apóstolos de Deus, como permitidos, como religiosos, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sou pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Mas pastores num dia de sombra, a cuidar o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados
filhas de Deus, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Jesus está presente na hóstia consacrada. É o sacrifício que ele deixou para o nosso alimento. Toda vez que fizermos isso, é em memória de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou mas descemos para a ressurreição, teu corpo, Cristo crucificado para a vida eterna. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre
o bom pastor, velai com a benevolência, pelo vosso rebanho indignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que redimiste com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Os séculos. O encontro vocacional, vinde e vede, daqui a pouco vai iniciar, às 9 horas, na comunidade matriz, até às 17 horas. Quem tiver interesse em participar, logo após as 9 horas, inicia com a Santa Missa. Missa com bênção das crianças e adolescentes. A liturgia responsável é a catequese paroquial e o coral Amiguinhos de Cristo, na quarta-feira, 29 de abril, às 19h30, na comunidade matriz. A programação de quinta-feira, às 15 horas, a hora da misericórdia, texto, adoração, missa e unção dos enfermos, na comunidade matriz. Às 19 horas, adoração e missa na comunidade Santa Edviges e às 19h30 nas demais comunidades, conforme a programação de cada um. Celebração da palavra em honra ao Sagrado Coração de Jesus, no dia 1º de maio, às 19 horas, na comunidade matriz. Já no dia 7 de maio, adoração e formação bíblica, às 19 horas, aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida, do quilômetro 13. Festa de Nossa Senhora de Fátima. Vai ser do dia 10 ao dia 13. Dia 10, 11 e 12 vai ter o trido, que depois vai ser passado a programação de cada comunidade, mas a princípio nós estamos responsáveis a participar no primeiro dia 10 de maio, às 18 horas, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Nas 3 noites de trido terá venda de lanche após a missa. Já no dia 13 de maio, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, às 18h45, concentração para a procissão na comunidade São Gabriel. Às 19 horas, saída da procissão, saindo da comunidade São Gabriel para a comunidade Nossa Senhora de Fátima, seguido com a missa solene da padroeira. Após a missa, terá um lanche partilhado com venda de vinhos e limões. Logo após a celebração da palavra, vamos ter nosso café e depois vamos fazer uma pequena reunião sobre os trabalhos do quinto arraial da nossa comunidade. Viva Deus uno e primo nos corações de todas as pessoas. Antes da bênção, quero agradecer a todos por participaram da palavra de Deus, da celebração da palavra de Deus. Deus siga todos nós. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, vos dê a graça e a redenção e os tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para a qual, pela fé, já ressuscitaste no batismo. Amém. E a bênção de Deus